Porque nós estamos falando de desoneração de setores que tem impacto direto em qualquer economia de qualquer país, do Brasil, qualquer governo, mas enfim, foi a posição do governo. Na verdade, eu me surpreendi com o veto, embora tenha concordado, né, com o veto do presidente Lula, evidente, né, pela própria posição, mas tinha me chamado a atenção ao contrário, né, que foi essa posição na Câmara do governo de encaminhar favorável, porque todo o relato da ANE, tanto a votação da Câmara, depois a decisão do Supremo e agora a votação do Senado, é o estado das coisas, tem que voltar para a Câmara, e ainda não tem previsão. Essa e aí semana, o pessoal vota como aí? Vai votar, eu suponho que votar contra se não tiver a previsão de manutenção dos postos de trabalho mesmo escalonado. Mesmo escalonado. Por quê? Porque tu tem que ter uma garantia de postos de trabalho. E esses postos de trabalho, evidentemente, tem que ser previstos, no mínimo, a manutenção. Nós estamos falando de um cheque em branco que acaba sendo quando tu não tem nenhuma garantia de que isso vai existir. Vou te dar um exemplo, Léo. Durante a pandemia, teve várias medidas para o setor da aviação, que foi muito impactado. Foi muito impactado. Nós tentamos colocar essa questão da compensação de manutenção do posto de trabalho. Agora, não só não passou, como teve setores que pegaram as medidas econômicas do governo, né? E naquele momento foi construção de Câmara, etc, e depois demitiram gente. Aí a pessoa perde, porque o que acontece? Nós estamos falando de um orçamento que, direto ou indiretamente, chega no trabalhador. Pode chegar pelo Sistema Único de Saúde, pode chegar pela escola pública, pode chegar, pelo asfalto, pode chegar em medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul agora, pode chegar em políticas habitacionais, pode chegar em população mais pauperizada a partir do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada, pode chegar no aumento ou não do salário mínimo, pode chegar numa promessa muito importante do Lula, que é importante ser efetivada, a atualização da tabela do imposto de renda para 5 salários mínimos isentados de imposto de renda. O governo fez 2. Óbvio que eu votei favorável, óbvio, mas tem que chegar no 5. Por quê? Porque está muito injusta essa tabela do imposto de renda para o trabalhador. Agora, tudo é do mesmo cálculo, num país que vive sobre o arcabouço. E, ao mesmo tempo, se tu bota isso numa lógica que sequer os postos de trabalho são mantidos, tu tá dando um benefício ou um privilégio, como tu diz, e, ao mesmo tempo, não está exigindo a contrapartida. Eu vou dar um exemplo, na época que o Pedro Ruas era deputado estadual. Claro, é um outro caso, mas para vocês verem como isso também funciona sem controle social no Brasil, que foi o caso da Videolare Nova, que ele usa sempre, que foi um benefício de 300 milhões que o governo, ainda Sartori, concedeu a essa empresa e que gerava 5 empregos. E nada na lei dizia que, tinha que ser mais ou menos. É um escândalo dar 300 milhões de isenção para qualquer um que gere 5 empregos. Isso está fato. Mas aqui, se a pessoa quiser demitir milhões de pessoas e manter, 100 nos postos de trabalho porque a economia está ruim, ele pode, porque não tem nada que obrigue a manter esses postos de trabalho. E eu pedi para o Davi, desculpa ficar olhando o celular, é que hoje em dia o celular é meio de trabalho, eu sei que a Anne e o Léo também entendem, eu não estou batendo papo, eu estou pedindo o Davi Decache, que trabalha com a gente na bancada, porque eu tinha visto um estudo do IPEA que mostrava que esses setores já não são os que mais empregam, os que foram beneficiados pelos 17. São setores que estão nas posições, mas setores que muito empregam não estão. Ele me mandou aqui... Não, eles são os somados, os que mais empregam. Somados, por exemplo, comércio, exceto veículos, automotores e motocicletas, não estão na desoneração. E empregam 15 milhões de pessoas. Sim. E são os que mais empregam no Brasil. Bares e restaurantes agricultura, pecuária, assim vai indo. Eu estou aqui com a listinha. Deixa eu só... Não, por isso que eu apresentei a PEC. Por isso que eu apresentei a PEC. Mas aí tu quer isentar todo mundo. Não, eu quero ampliar para que a gente possa ter mais incentivo ao emprego. Mais incentivo ao emprego, sabe? É porque, e eu acho que, e por isso que eu te pedi a assinatura, Fernanda, porque o pessoal, pelo que eu acompanho, é contra a pejotização, né? Então, para a gente ter incentivo ao emprego, a gente precisa diminuir o custo, né, a carga tributária em cima do empregado. Porque daí tu substitui. Porque depende, só não pode ser o capitalismo selvagem. Não, quando o empresário porque vai aí cortar... tudo pro empresário, vê? Mas não é que quando o empresário... É reforma da Previdência. O empresário sou eu. Eu tava lá com 25 empregos, entendeu? Então, 25 empregos. Bom, mas não com grandes plantas. Não. 25 nós estamos falando de pequenas empresas. Mas as pequenas empresas estão lá dentro nesses também. 17 setores não. 17 setores, claro que tem. Qual é o call center que tem 25 setores? Não tem. Não. É o grande meio de comunicação que tem 25 empregados. Mas do setor calçadista tem muito. Setor calçadista, em geral, é mais. E aconteceu uma coisa de fazer aquela produção doméstica que acaba sendo mecanismos de não pagar para os trabalhadores. Porque esse argumento de retirar
Desculpa. Não, conclua a frase, deputado. Não, é porque, sabe o que é? É porque esse argumento, por exemplo, da reforma da Previdência ou na reforma trabalhista, vamos simplificar as leis para garantir mais emprego. Foi a promessa lá no governo Temer em 2017, 2018. E não só não gerou mais emprego, como aumentou o desemprego e tirou direito dos trabalhadores. Trabalho intermitente, menos salário, etc. Então, a nossa lógica de pensar como gera mais emprego com carteira assinada, que eu concordo, é uma lógica distinta, porque aqui é só pro grande. Mas num processo muito dinâmico de transformação, é que a gente está no processo dinâmico de transformação do uso da tecnologia para substituir Aí é um outro conversa cruzada que a gente vai fazer. Vamos ser substituídos pela tecnologia. Não é que vamos ser. É óbvio, a tecnologia está aqui. É só a gente olhar aqui para o outro lado